Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Emílio Santos. Vou falar bem rapidamente sobre um pouquinho sobre a questão da desigualdade social. Em específico, a estratificação social e a questão da mobilidade social, tá bom? Vamos juntos! Bom, como se dá a mobilidade social? A mobilidade social é essa capacidade, é a maneira das pessoas, de grupos ou indivíduos, de se mudarem, né? Modificarem a sua posição nas camadas que existem na sociedade. Entretanto, a mobilidade não é a mesma em todos os períodos e a mobilidade social também, ela se comporta, ela se define de maneira diferente em contextos históricos diferentes. Então, dado alguns tipos de estratificação, alguns tipos de sociedades divididas em camadas que são diferentes, por exemplo, estamento, casta, a camada também de classe social. Dada essas diferenciações de estratificação, a mobilidade também ela vai poder ocorrer de maneira mais fácil ou vai ser mais difícil, sendo um problema realmente mudar a sua posição social. Então, antes de discutir os tipos de mobilidade, como que se dá a mobilidade, é importante falar um pouquinho sobre os tipos de estratificação social. Então, esse vídeo vai ser curto, vai tratar rapidamente. Então, temos castas, é um modo de estratificação social. Temos os estamentos e existem também as classes sociais. Então, os três grandes tipos de estratificação social, lembrando que estratificação social é a maneira como a sociedade é dividida em camadas, por isso o nome, que vem de estratos. Então está lá, estratificação, a desigualdade refere-se à privação de direitos ou de acesso a recursos para uma pessoa ou grupo. Então, quando a gente fala em desigualdade social, quer dizer o seguinte, que existem recursos, existem coisas que há na sociedade e as pessoas, elas têm um acesso a esses recursos, a essas coisas, de maneira diferenciada. Então, alguns são privilegiados e têm acesso à cultura, a consumo, a patrimônio, a casa, carro, cursos, né, passível de se mudar a sua escolaridade, e há grupos de pessoas das quais esses recursos são muito difíceis de se alcançar. Então, essa é a questão da desigualdade. Então, a gente pode falar em desigualdades sociais, desigualdades no plural. A desigualdade de gênero, na qual homem, mulher, gays, LGBTs também têm posturas e status diferenciados e acessos diferenciados. A desigualdade entre classe social, pessoas pobres versus pessoas médias ou pessoas ricas. A desigualdade de raça ou etnia. Então, talvez a população negra periférica, uma população indígena, ela também terá muita dificuldade de acessos a alguns tipos de recursos. E a estrutura, estratificação e mobilidade social são elementos importantes na questão da desigualdade. Bom, a estratificação é o modo como cada sociedade é ou está dividida. Então, isso, de certa forma, existe durante muito tempo em vários contextos históricos e sociais. Na Antiguidade havia um tipo de estratificação, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Então, é importante a gente verificar esses tipos. Uma imagem ao fundo do Taj Mahal, um monumento aí no país Índia, lá na Índia. A Índia é importante, sobretudo, por um modelo de estratificação muito fechado, que são as castas. Então, estratificação, como eu falei, o nome vem de estratos sociais, estratos, camadas. E aí, a divisão das sociedades em camadas sociais e as pessoas, elas não são filha de chocadeira, elas não vêm do nada, não vêm da cegonha, elas nascem em um grupo familiar e essa família, ela está em uma determinada posição na estrutura social. Então, todo mundo pertence a uma camada social, tá bom? Uma imagem também de uma mulher indiana com as suas tatuagens. E a mobilidade social? A mobilidade social é determinada pela possibilidade das pessoas de mudarem de sua posição.
Então é quando um indivíduo consegue mudar de posição naquela estrutura de hierarquia social. Isso é mobilidade. No passado havia uma estrutura bem rígida que bloqueava, né, que mantinha a sociedade sempre do mesmo modo e tornava-se difícil essa mobilidade social. Os indivíduos não podiam deixar seu extrato social. E aí vamos falar um pouquinho sobre as castas. A casta é uma comunidade social, é um tipo de estratificação social, de divisão, que é muito fechada, é muito difícil você romper com essa estrutura de castas. Então, a mobilidade social é muito pequena na estrutura de castas. Então, você é brahmane, ou você é um kshatriya, ou você é um sacerdote, ou você é um trabalhador, ou você é uma pessoa que não se localiza em nenhuma dessas castas. Você tem a sua posição, você não consegue mudá-la. É muito difícil. Pode haver um tipo de mudança, mas ele é muito incipiente ocorrer essa mudança. Porque a sociedade é muito tradicional, há uma questão hereditária, há uma questão religiosa muito forte lá. Então, as castas é um tipo de camada social de pessoas que compartilham características, né, familiares, consanguíneas, que são hereditárias. Por ocupação também é muito importante a questão da ocupação, do poder político, né, poder econômico. E a mobilidade é muito baixa, é considerada quase inexistente ou inexistente. Aqueles das castas inferiores não podem manter contato com grupos superiores. Então há uma segregação. O que é segregação? Uma separação muito rígida. Então, por exemplo, há um caso muito famoso daquelas pessoas que não têm casta nenhuma, que não têm nenhum grau de posição nessas camadas, que são chamados de párias, são os Dalits. Então, são pessoas que são intocáveis pelas pessoas dos outros grupos, das castas superiores. Não se pode tocar em um Dalit. Essa pessoa é impura, essa pessoa é indigna. Então, é um sistema muito fechado, muito rígido. Nas castas ocorre um controle social pela religião. Então, o hinduísmo é muito forte, ele é um tipo de religião na qual existem muitos deuses, né? Uma religião politeísta, e também tem vários tipos de manutenção da ordem vigente a partir dos ditames religiosos. Então, é um controle muito forte da religião. Onde ocorreu as castas, onde ocorreu muito, né? Na Índia, no Egito, no Japão. Atualmente na Índia é muito forte. No Japão havia um tipo de castas também, desde os samurais, sacerdotes, pessoas que também eram consideradas com uma casta muito ruim, muito baixa. Há o caso muito específico da questão daquela máfia japonesa, a Yakuza, na qual a sua gênese ela foi formada por pessoas que eram intocáveis, pessoas que não eram de castas nenhumas ou que eram expulsas de suas castas. Então, pessoas que estavam ligadas à morte, à questão de manejo com, por exemplo, açougueiros que manejavam a carne, né, de animais mortos, ou pessoas que trabalhavam com a questão de cadáveres e tudo mais. E aí acabou sendo uma casta excluída e muito associada à questão de pessoas excluídas da sociedade, sobretudo criminosos. Hoje o caso indiano ele é muito significativo porque tem muita divisão naquele país milenar. Essa imagem nos remete à Idade Média, a força da hierarquia da Igreja e a cultura da Igreja Católica, da Idade Média, do Antigo Regime. Bom, estamentos. Estamentos é o tipo de estratificação da Idade Média. Então ele ocorreu entre o século V até o século XV. A divisão se apoiava na questão da posse de terras, da propriedade de terra, na hereditariedade também, e na importância em relação à religião, a importância perante a Deus. Então havia os senhores feudais, a nobreza, o alto clero, o baixo clero, os camponeses, os artesãos livres e aí os servos, né? As pessoas que trabalhavam em regime de servidão. Então, as quatro partes mais significativas são clero, nobreza, comerciantes e camponeses.
Cada parte era chamada de um estamento. E cada estamento tinha obrigações morais, obrigações por tradição, obrigações por hereditariedade, e havia troca de favores entre esses estamentos, entre cada camada social. Por exemplo, a nobreza, ela se valia de proteção da igreja, né, do clero, que por sua vez se valia de pagamentos de impostos daqueles que estavam no regime de servidão, ou dos comerciantes, ou dos trabalhadores livres, ou dos senhores feudais, e estes, por sua vez, eles tinham uma pequena milícia, um pequeno grupo armado que protegia muitas vezes até o reino. Então era troca de favores mesmo. Tomava como base a honra, a linhagem e a questão da obrigação, a questão dos privilégios é muito marcante, né, como reguladora desse tipo de sociedade. A imagem dos castelos medievais. Bom, o estamento tomava como base a honra e a linhagem, como eu falei há pouco, e a questão das obrigações e dos privilégios também. A questão da mobilidade, ela pode ocorrer? Pode, no sistema de estratificação por estamento. Entretanto, essa mobilidade ela é maior do que a mobilidade de castas, que é quase inexistente, mas é menor do que a mobilidade de classe social. Os camponeses tinham obrigações, a nobreza privilégios. Então aqui é a marca da desigualdade, quando se tinha vários camponeses, trabalhadores e artesãos e processos em regime de servidão também, os servos, que trabalhavam e seguravam a sociedade nas costas, enquanto a nobreza e o clero tinham muitos privilégios. E cabia ao clero a proteção espiritual. E cabia a nobreza na proteção, juntamente com a milícia dos senhores feudais e mais o pequeno exército do reino, a proteção do território. Classes sociais. Classes sociais é o tipo de estratificação mais atual, surge a partir da modernidade, surge a partir do capitalismo, que é o tipo de estratificação que nós temos nas cidades, na maioria das cidades capitalistas. Bom, isso surge a partir das revoluções burguesas, ocorre no capitalismo, tem como base então a renda, a questão da economia, e a classe social é a posição de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos em relação à produção capitalista, em relação à camada social na sociedade moderna capitalista. Duas classes que são muito significativas, segundo também alguns teóricos, sobretudo Karl Marx, né, a questão do marxismo, as classes que definem o capitalismo são as classes antagônicas, os proletários e os burgueses. Então, a classe trabalhadora e a classe daqueles que detêm os meios de produção, detêm o capital. Tem base na igualdade formal. Lembra lá do iluminismo, né, dos filósofos iluministas. Lembram das revoluções liberais que defendiam a liberdade, a segurança, a igualdade de direitos. Defendiam alguns direitos que nós entendemos como direitos civis e políticos dos sujeitos, das pessoas, dos indivíduos. Então essa igualdade é muito formal. Por quê? Enquanto se defendiam esse tipo de igualdade, os direitos sociais em relação à renda, patrimônio e à conquista de serviços, né, e garantias mesmos em relação à sua própria vida, ficavam à mercê da renda, do trabalho, à mercê do capitalismo. Mas é um tipo de estratificação que permite uma mobilidade muito maior. Então, as classes sociais, não apenas então somente é a renda que define, mas comportamentos, capital cultural, capital econômico, capital social, privilégios de familiares também, questão do emprego e da ocupação, sobretudo a questão do patrimônio. E aí, por fim, o status, né? O status em relação a todo esse patrimônio, a toda essa renda, todas essas ocupações. Então, a classe social é muito marcante na sociedade de hoje e é uma divisão que torna a sociedade desigual. Por isso a gente estuda desigualdades sociais e as estratificações que ocorrem. Então é muito difícil um menino hoje favelado sair da favela com pouca escolaridade, tendo que ajudar a mãe e tendo que fazer bicos, talvez para ajudar a renda em casa, né? Competir de igual para um garoto que é da classe mais alta,
que tem a liberdade de estudar, tem os melhores livros, as melhores escolas, tem acesso a computador, acesso a tecnologias em relação à educação, viagens, cinema, participação de eventos culturais. Claro que esse segundo menino, que é da classe rica, terá mais chances de competir no mercado, competir nas escolhas escolares, competir em relação a faculdades, universidades e tudo mais. Então, assim, as posições não são iguais e elas também reproduzem a desigualdade. Pode ocorrer a mobilidade social, como eu falei, vertical e a mobilidade horizontal. Agora, retomando a mobilidade social, como eu tinha falado no início, que eu ia falar um pouquinho sobre estratificação, retomando a questão da mobilidade, refere-se à capacidade do indivíduo de mudar de posição na hierarquia social. A mobilidade ela pode ser vertical, quando você sai de uma posição baixa, vai para a superior ou da superior para a inferior, é uma mobilidade vertical. A ascendente é quando você melhora a sua posição. Saio da camada média, vou para a camada alta. Saio da camada baixa e vou para a camada média. Isso é uma mobilidade vertical ascendente. A mobilidade descendente é quando a pessoa ela sai de uma camada mais alta e vai para a camada mais baixa. Então o rico ele fica classe média, ou classe média ele fica pobre, né, de classe C, D e E aí a classe trabalhadora ou classe pobre vira classe mais pobre ainda, miserável. Então isso é a mobilidade descendente, que é o caso da foto. A gente percebe ali um senhor que ele está em regime de pobreza, insegurança alimentar, ele é um mendigo. Então nesse caso foi uma mobilidade descendente. Questão da moradia, questão das favelas, é muito marcante e impactante a relação entre classes sociais, nas quais as pessoas têm uma dificuldade de prever, né, de prover seguranças, né, necessidades vitais, entre outros elementos. Por isso que a gente fala que a sociedade de classe também é uma sociedade muito desigual. Mobilidade vertical ascendente, da baixa para o superior, é quando surge a figura da pessoa que muda de vida, aquela pessoa que, fulano cresceu, fulano melhorou, ou surgiram novos ricos, né? A pessoa é o novo rico, ele saiu da pobreza. Então é a mobilidade ascendente. Uma figura aí, um automóvel, que é um valor muito importante em relação ao quesito consumo, né? O carro está numa das primeiras itens de consumo, de desejo. Mobilidade vertical descendente, da alta para inferior, como eu falei há pouco. Beleza? Pessoal, então essas foram algumas questões, temas importantes em relação à desigualdade social, à mobilidade social e a maneira como que a sociedade é dividida e estratificada. A maneira como que a sociedade é dividida em camadas. Tá bom? Até a próxima. Valeu, abraços.